Prontinho. Me ouve? Bem, tá me ouvindo bem? É. Sim, tá ótimo. Compartilhar aqui para os nossos colegas. Letícia, Isabela, boa noite. Boa noite. Vou compartilhar aqui com mais alguns colegas, chamar para entrar. O pessoal já pode compartilhar também, né? Com os amigos aí. Isso. Larissa, boa noite, pessoal, para quem está entrando. Aline, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Temas polêmicos, né? Sempre que envolve família, tem muita confusão, mas eu falo majoritariamente de direito previdenciário, né? Mas são temas que geram reflexos aqui na minha área. E aí, Sim. como você é especializada na área de família, né? Então, convido para poder me auxiliar. Bom, a ideia da live surgiu inicialmente em razão de uma recente decisão aqui do STJ, eu até compartilhei um pouco dela aqui, e o resumo da ópera, né? Assim, chamei bem resumido mesmo, porque chego até o STJ é um processo já relativamente grande. Mas vamos resumir. A mulher vivia em união estável com o cara, e após 3 anos de união estável, esse rapaz resolveu se casar, né? É uma boa história, daria um filme, na verdade, mas prestem atenção aí no resumo. Ele resolveu se casar, mas não com a sua companheira, né? Ele resolveu ter uma nova companheira, né? E aí se casou com uma terceira pessoa e manteve aí por muito tempo essa união, né, em duas famílias, sem que nenhuma soubesse da outra. O caso em si aqui era relacionado à partilha de bens. E me chamou bastante atenção essa decisão do STJ, porque o STJ falou que ela basicamente não tinha direito. Em um primeiro momento, em razão do tipo de regime que seria, e posteriormente, porque seria aplicado a legislação de que não é possível ter união estável concomitante com o casamento. Eu vou começar com o seguinte ponto. Me parece que na resolução do tema, acho que 809, o STF igualou a união estável ao casamento. Certo? E aí eu vou jogar a bola para aqui, me dizer o que acha. E daqui a pouco eu vou levantar a bola do previdenciário ali, né? Bom, na verdade, a gente já tem ali há alguns anos essa equiparação, né, da união estável ao casamento. Até ali pouco tempo, digamos assim, a união estável era ali assemelhada ao concubinato, não tinha proteção patrimonial, não tinha um amparo ali, inclusive da legislação constitucional com relação à proteção da família. Com essa equiparação, acabou que nós tivemos ali uma proteção, inclusive patrimonial. A grande preocupação do Código Civil, e eu falo muito isso nas nossas aulas, é essa proteção patrimonial, né? A questão da proteção da família veio ali pela Constituição, pela emenda constitucional e tudo mais. E aí, essa decisão me chamou a atenção de todo mundo, né, Breno, ali, principalmente porque já houveram outros julgados, né, semelhantes ali em primeiro grau, que reconheceu uniões simultâneas ali, inclusive com relação à partilha. Só que aqui a gente está num caso muito mais complexo, não sei se os colegas que estão ali acompanhando a gente entenderam a linha da história. O rapaz tinha já uma união estável, né, Breno? Uma união prévia, teve uma união ali por 3 anos, e após esses 3 anos, ele não encerrou essa união estável e contraiu o casamento com outra pessoa, mantendo-se simultaneamente por mais de 20 anos os dois relacionamentos, né?
E aí, E aí, deixa eu fazer um corte aqui. faz. E aí, o STJ, do meu ponto de vista, ele terminou colocando o casamento em um patamar superior. Sim, Tá? sim. Só que a união estável era anterior. E aí eu te jogo a bola de novo. Continua. Pois é, essa é uma preocupação e é algo que gerou muita dúvida, inclusive em mim. Porque se eu tenho uma relação pré-existente, primeiro que eu já tenho impedimento para contrair o casamento, né? Pensa comigo, se a união estável é comparada com o casamento, eu tenho um relacionamento sólido e, portanto, ali, no 1525, se eu não estiver enganada ali, tem um impedimento para contrair o casamento. Teve o casamento, qualquer pessoa pode alegar, né, esse casamento, alegar essa suspeição, esse impedimento. Teve ali a questão da habilitação para o casamento, edital de proclamas. Essa companheira nunca soube, né, desse outro relacionamento. E aí vem a questão que o Breno jogou para mim agora. Se eu tenho uma relação anterior, eu vou desprezar essa relação pela uma relação que veio posteriormente, um casamento. E a proteção que a gente tem ali, né, da união estável, como fica? Né? Primeiro, no meu ponto de vista, nem poderia ter tido casamento. Inclusive, era possível anular, né? Se eu fosse ali a advogada da companheira, ainda que posteriormente eu teria pedido a anulação desse casamento, por incidir ali um dos impedimentos legais, né, para a formalização desse ato solene, digamos assim. Inclusive, no relatório dessa decisão do STJ, consta uma decisão do STF. Eu deixei a tela separada aqui para ler tal qual está na decisão do STF. A preexistência de casamento ou de união estável, ele não fala de prevalência de um ou de outro, de um dos conviventes, impede o reconhecimento de novo vínculo. Então, novamente, ele não fala que o casamento se sobrepõe. Ele fala que o casamento ou a união impede o reconhecimento de um novo vínculo, qualquer que seja ele, referente ao mesmo período. Inclusive para fins previdenciários, que aí chega na minha área, né? Em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. E aí me espanta, assim, porque essa decisão ela foi citada, né, no relatório aqui do STJ, e me parece que o casamento foi posto em patamar superior. Né? Então, quer dizer, a pessoa ela teve uma união estável primeiro, foi enganada, né? Porque acredito que, assim, pensando de boa fé, ela não iria manter, ainda mais porque ela é a primeira. Se me dissesse assim, não, ela chegou após o casamento e manteve a união estável, né, a gente ainda podia pensar, né, em estar atuando de má fé. Mas ela tinha uma união anterior e depois que veio o casamento. Então, me parece que é muito claro assim, que essa pessoa estava de boa fé. E aí, inclusive com filhos, né? Inclusive o quê? Com filhos? Inclusive com filhos. Então, desprezar essa união e sobrepor o casamento por uma formalidade, né, que sequer está previsto na Constituição, né, porque a gente tem só a questão do casamento por ser formal, por ser público. Sim. Em questão cartorária ainda, né? Porque uma das premissas também da união estável é ser uma união pública. Não me parece muito certo esse posicionamento, né? Parece que afronta o que foi decidido pelo STF. Sim. E aí a gente entra num outro requisito, que é a questão do objetivo de constituir família, né? Já tinha uma união por mais de 3 anos, com filhos, né? Desprezar, negar a proteção a essa relação anterior, não me parece razoável também sobre a ótica ali do direito de família mesmo, dessa proteção que há pouco tempo, né? Conseguimos ali, demorou bastante, mas nós conseguimos ali essa proteção, inclusive a nível constitucional. Então, não me parece razoável, é um caso ali complexo, como a gente estava comentando, né, e você está trazendo aqui. Mas, Breno, vamos lá. Eu estou curiosa ali para saber da sua área ali de especialidade. Beleza, primeiro grau, juiz reconheceu, uniões simultâneas, né, união estável e casamento. STJ disse que não,
sabemos, né, que a regra no Brasil é a monogamia, mas como que fica o patrimônio? Ó, eles viveram, se eu não estou enganada, mais de 20 anos, 23, 25 anos. E é impossível conviver por tanto tempo e não constituir patrimônio e as questões ali, além do direito civil, direito de família, a gente atinge também a questão previdenciária. Como que fica com essa decisão ali que desprezou esses últimos anos ali da convivência? No âmbito do direito previdenciário, ela vai terminar tendo problemas com a pensão por morte, né? Já é sedimentado no STF que não tem como fazer a partilha da pensão por morte em qualquer tipo de união concomitante. Então, a gente vai ter que escolher né? Assim, qual que vai receber a pensão por morte. E uma decisão dessa do STJ, se a gente aproveitar o gancho dela para uma decisão previdenciária, essa pessoa que teve a primeira união, né, mas que não tomou o cuidado de fazer o casamento, ela não vai conseguir receber a pensão por morte. Então, quem estava casado no papel vai terminar recebendo benefício. E é interessante que, assim, se a gente parte do ponto de vista até mesmo administrativo, o próprio servidor do INSS, ele nem vai questionar essa situação. Ele vai conceder de imediato para quem tem a certidão de casamento, mesmo que se comprove que a união estável era anterior. E aí a pessoa que vai ter que buscar o judiciário para comprovar que ela tinha uma relação anterior, né, uma relação pretérita, que também foi duradoura, e também persistiu até o casamento, e aí a gente vai entrar de novo nessa mesma discussão, qual deve prevalecer. Diante desse posicionamento do STJ, eu não consegui ver se teve recurso, né? Eu penso que é necessário ter um recurso para que o STF se manifeste, mas vamos considerar que foi consolidada essa decisão do STJ, essa pessoa ela não vai conseguir receber a pensão por morte, né? A pensão vai ficar para a pessoa que está com o casamento no cartório. A união estável ela termina ficando fragilizada. Mas, mais uma vez, né, concordo contigo, seria, de repente, o caso de pensar em anular esse casamento. Sim. E aí sim, a gente teria a possibilidade de discutir a pensão por morte para a companheira. Tá? A gente também tem essa igualdade no direito previdenciário. Casamento e união estável, eles gozam do mesmo patamar. É tanto que também não precisa comprovar dependência no casamento, na união estável. Tá? Então, por exemplo, está casado, apresentou a certidão de casamento. Eu gosto sempre de apresentar atualizado. E agora tem também o requisito de apresentar uma declaração de que não houve separação de corpos. Então, apresentou isso, já consegue receber a pensão por morte. A união estável é um pouco mais complexa, né, porque a gente não tem essa questão de ter um registro público disso. A convivência é pública, mas a gente não tem um registro público. Então, essa comprovação ela é mais complexa. O que as pessoas terminam confundindo? Elas terminam dizendo que na união estável precisa comprovar dependência econômica. E isso não é verdade. Você precisa comprovar a união estável. Né? E aí outra pegadinha que acontece. Né? O que a instrução normativa traz é que você precisa comprovar os últimos 2 anos de união. Muita gente termina perdendo o direito da companheira nessa situação porque comprova só 2 anos. E aí a gente tem uma pensão por morte bem limitada, apenas 4 meses. Então, Bruno, deixa eu te interromper só para surgir uma dúvida aqui no previdenciário. Preciso de uma decisão judicial reconhecendo essa união estável ou não? Para o previdenciário é relevante ali. Só preciso comprovar de fato que houve essa instituição ali assemelhada à família. Só comprovar. Testemunhas? Testemunha só não basta. Precisa pelo menos a gente chama de início de prova material. Pelo menos 2 documentos. E interessante, eu faço isso na esfera administrativa apenas como forma de já ter isso apresentado na esfera administrativa, mas o INSS não considera, tá? Que são documentos pós-morte. Então, o que diz a instrução normativa e o regulamento da Previdência? Pelo menos 2 provas nos últimos 2 anos dessa união, né? E tem que comprovar que a união perdurou até a data do óbito. Tá? Quando a gente tem uma escassez de provas, eu termino juntando, por exemplo,
provas de que essa companheira, normalmente é a companheira, né? Juntando provas que essa companheira cuidou de todo o velório, por exemplo. Então, Sei. ela que foi a declarante do óbito, ela que arcou com as despesas funerárias, ela comprou o caixão, ela comprou o terreno, ela, entendeu? Assim, por qual motivo eu faço isso? Porque na via judicial isso me serve, mas na via administrativa não. Então, o cuidado tenho que comprovar a união antiga, desde quando ela começou, não apenas dos 2 anos, como as pessoas creem. Por quê? Porque isso vai fazer reflexo no tempo de duração do benefício. Não preciso comprovar a dependência econômica, apesar de que comprovar a dependência econômica pode ser uma forma de comprovar a união, tá? Mas vê que o paralelo é diferente. Eu não comprovo a dependência para poder receber a pensão. Eu comprovo a dependência para poder demonstrar a união. Tá? Entendi. O meu parâmetro não é a dependência, o parâmetro é a união. Uhum. Aí difere um pouco aqui, né, do civil. Que aqui nós precisamos, né, todo tipo de prova é admitido ali, inclusive a questão da dependência para a gente aqui no civil, para esse reconhecimento é muito forte, né, da questão inclusive da instituição familiar. Eu particularmente, quando eu trato sobre isso, se tem declaração de imposto de renda que consta a companheira ali como dependente, é algo que para a gente pesa bastante, né, a questão documental e sim a dependência econômica. Do civil a gente precisa bastante. Não é essencial, mas facilita ali essa demonstração. Até porque a gente tem, acho que a grande dificuldade que a gente enfrenta no reconhecimento da união estável é o que alguns preferem chamar de namoro qualificado, né? Na pandemia a gente teve muito isso, do namoro mais próximo ali, em alguns momentos para conter ali o vírus e não ter aquele trânsito, alguns foram morar juntos ou passaram uma temporada na casa, né, do namorado ali, e isso trouxe também muitos reflexos no direito de família para essa questão da união estável, né? Com relação ao direito previdenciário, você conseguiu notar isso também, assim, da pandemia, né, trazer algum reflexo, até porque o número de óbitos ali, né, infelizmente nós tivemos bastante. Como que ficou? Você acha que teve também muito reflexo? Teve, porque a gente vai pegar nessa parte de pensão por morte, principalmente em situações de companheiro e companheira, né, de união estável, a gente vai ter muito reflexo do que acontece com o direito de família. Então, tudo que acontece no direito de família vai refletir aqui no campo da pensão por morte. Tá? É praticamente indissociável. Agora, precisa ter atenção com detalhe. Muitas vezes as pessoas pensam que eu tenho uma sentença judicial e isso é suficiente para o INSS reconhecer a pensão por morte. Não é assim que funciona. Tá? Por exemplo, quando eu não tenho provas, a gente sabe que na esfera judicial o juiz ele pode reconhecer a existência da união estável mesmo diante apenas de testemunhas. Tá? Se eu junto cópia desse processo, sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo de documento, sem qualquer tipo de prova não, né? Porque tem testemunha é prova. Mas sem qualquer tipo de documento. Sem qualquer tipo de documento que corrobore esses depoimentos, né? Assim, que corrobore essas versões apresentadas por testemunhas. O INSS não vai reconhecer. E a gente não consegue reverter isso, mesmo que judicialmente. Tá? Na minha cabeça, isso foi muito complicado de entrar, sabe? Porque, assim, cara, é uma decisão judicial. Como é que o INSS não reconhece? E como é que eu saio da esfera estadual, que reconheceu a existência da união estável, mesmo com base só em testemunha, vou para a esfera federal, né, que também é poder judiciário, e mesmo assim a Justiça Federal também não reconhece. Né? Tá? Agora, só um detalhe. Eu tô falando aqui de regime geral de previdência, tá? INSS. Eu sou do Acre, né? Tu é do Acre, apesar de que eu estou em João Pessoa agora. Mas assim, Previdência Estadual Acre, tá? Preciso apenas da sentença de união estável. Aí já é bem mais tranquilo. Então, no Acre aqui, então, vale a questão da decisão judicial. Preciso, seria determinante. Por Previdência, para regime
do Acre Previdência, tá? Regime do RBPrev, eu não vi a legislação, eu nunca tive nenhum caso. Mas, Acre Previdência, a sentença judicial é determinante. Eles não reconhecem, sim, uma sentença judicial. E o engraçado não, né? Tá na norma. O Acre Previdência, ele só reconhece a partir da sentença, do momento que você apresenta a decisão judicial. Então, isso é um problema muito sério para quem vive em união estável, porque acontece muito, o servidor faleceu, a pessoa dá entrada na pensão por morte, o benefício é negado, aí ela descobre que precisa da sentença. Ou mesmo que ela já saiba, ela vai começar a correr atrás da sentença pós-morte. Esse trâmite judicial, ele demora um pouco. Às vezes, bem pouco, né? Eu tenho alguns. E aí, já vou até trazer para ti, para essa pergunta, a questão previdenciária, né? Eu tenho um caso lá no escritório, o rapaz morreu, enfim, surgiram 3 companheiras que estão discutindo judicialmente, uma em cada estado do Brasil, essa união. Já tem uma reconhecida que ficou até o fim da vida, outras ali nessa discussão. E aí, se eu consigo esse reconhecimento simultâneo dessas uniões estáveis ali, né? Uma até o fim da vida, sei lá, por um ano, não, né? Pegou ali por um ano até o fim. Antes dessa tinha outra, e antes dessa tinha outra. Como que fica a questão da pensão por morte? É a última companheira? Tem um tempo? Né? Nossa Senhora. Tem um tempo. Vamos lá. O que eu penso, né? Qual seria a minha linha de raciocínio? Pensando na união mais antiga. Seria justamente esse ponto do STF que reconhece que a união anterior impossibilita o reconhecimento de uma nova união. Tá? Sim. Então, primeiro parto dessa premissa. Para as outras, vai ter que bater na questão de que não existia mais união estável anteriores. E provar que ela era a única. Então, se é a última, independentemente de prazo, já habilita para pensão ou irrelevante? É relevante, assim, porque se, por exemplo, ela é a última. Agora, se existia concomitância com uma anterior, e ambas perduraram até o evento óbito, qual que deve prevalecer? Na minha posição, a gente tinha que reconhecer simultâneo, mas o STJ já disse que não. Gera um precedente muito perigoso, eu diria. Né? Essa última decisão tem gerado um precedente ali perigoso. Assim, meu posicionamento pessoal, né? Se está de boa fé, se ambas estão de boa fé, deveria ratear a pensão. Tá? Pensando em entendimento consolidado. E Sim. Dificilmente a gente vai ser contratado para dividir. Tá? Só se a pessoa já se deu por vencido que ela não vai ganhar a pensão completa de jeito nenhum, ela vai querer dividir. Mas, de modo geral, a gente vai ser contratado para receber a pensão toda. Sim. Tá? Mas, assim, posicionamento STF, situação natural, contratado para receber a pensão toda. A primeira união impede o reconhecimento da união posterior, se concomitante. Né? Ambas duraram até a morte. Então, a primeira união deve receber, deve prevalecer, considerando o entendimento do STF. Que é o que foi semelhante agora ao STJ, né? A gente tem a questão da monogamia, mas até essa questão previdenciária é muito forte, né? Eu trago como uma experiência do escritório, que aí, normalmente, quando a gente tem mais de uma parte ali pleiteando esse reconhecimento, algumas chegam a falar assim, não tenho interesse na minha ação, não tenho interesse nos bens, né? Apresentando assim, nossa, então para que quer, né? O reconhecimento da união? Para a pensão previdenciária, embora não deixe ali de forma muito clara, nós sabemos que sim, é direito das partes, é uma sentença declaratória, ainda que seja só para declarar, sim. Mas tudo isso tem um reflexo, né, previdenciário ali, e é muito nítido isso. Então, às vezes, o que acontece? Eu já vi também da outra parte falar assim, não,
não me incomoda de reconhecer, porque ela só quer, né, a declaração. E os filhos, normalmente, né, não entendem o reflexo dessa decisão. Falam, não, pode, não tem problema e tal. E aí não pensa nesse pós. Então, a gente sempre orienta muito com relação a isso também. Não é porque eu estou abrindo mão da minha ação, da herança, do patrimônio, enfim, que essa decisão não vai me gerar efeitos patrimoniais também, no caso previdenciário. Isso termina gerando muito reflexo, sabe aonde? Quando eu tenho filho menor de casamento diferente. Sim. Né? Porque no primeiro momento a gente pensa assim, sei lá, é a mãe que vai ratear a pensão com os filhos. Legal, não vai ter problema nenhum, assim, teoricamente, né? Em questão de destinação do recurso. Vai tudo para a mesma casa. Mas tu começa a pensar que existem casamentos diferentes, com prole diferente, filhos de casamento diferentes. E aí, se eu coloco mais uma pessoa para ratear a pensão, eu começo a ter um desequilíbrio agora. Sim. Né? Então, não é tão simples quanto as pessoas pensam, né, cara? E direito previdenciário, ele é muito detalhe. Eu falo muito para as pessoas, assim, é um tema extremamente técnico e detalhoso. Cada detalhe, cada peça que tu muda, altera completamente o cenário, altera completamente o que ele pode ter ou não direito. Então, essa questão, deixa reconhecer porque, sei lá, não tem patrimônio para dividir mesmo, deixa reconhecer. Tá, mas tem filho que vai receber pensão? Quem ia cuidar dessa pensão? É a própria pessoa que está tendo o direito reconhecido ou é outra pessoa? Né? E aí a gente trazer isso para o cliente, né, é até um pouco difícil, porque eles não entendem, né? Tem a questão determinante, como a gente estava comentando agora há pouco, não quero dividir, eu quero a pensão integral. E tem a outra questão que a gente traz para o direito de família. Não, deixa eu reconhecer, não tem interesse patrimônio, né? Então ter essa visão ali, pós-reconhecimento dos efeitos, né, previdenciário ali. E é interessante como um caso só tem reflexo em várias áreas do direito. Esse que a gente começou a discutir, né, do dia, se não me engano, do dia 15 do STJ, né? Beleza, falou ali da monogamia, que no Brasil a gente não tem a questão da monogamia, que é impossível reconhecer ali a simultaneidade, mas olha só que gravidade de não proteger uma relação anterior, como a gente estava falando aqui, os reflexos no direito de família, os reflexos, perdão, em civil, direito patrimonial ali, né? E os reflexos aqui no previdenciário. Então, olha como essa decisão, né, repercute em várias áreas e, como a gente estava comentando, gera um precedente preocupante, eu diria. Eu considero perigoso esse precedente aqui, principalmente porque afronta o que vinha sendo sedimentado pelo STF. Né? O próprio Código Civil, ele fala, se eu não estiver enganada, 1727 ali, que relações ali não eventuais constituem, de pessoas impedidas de casar, constituem concubinatos. Então, nem mesmo casamento poderia ser celebrado. Primeiro que tem impedimento no 1525, né? Pessoas ali que têm uma união. Depois tem essa questão de, se eu estou impedida, eu já não posso ali contrair. Esse casamento, como a gente estava conversando, poderia ser anulado. E aí a gente entra num ponto que a gente ainda nem discutiu, Breno, que é a questão do patrimônio. Eu vi lá na decisão que a ministra colocou para liquidação. O que no primeiro momento parece ser razoável, mas também me preocupa, porque como que eu vou comprovar esforço comum? Tenho possibilidade das duas partes, né? Tenho possibilidade, inclusive, de anulação. Lê, por favor. Eu deixei separado também esse pedaço, quer ver? Acerca do período posterior à celebração do patrimônio, do matrimônio, a relatora destacou que a recorrente, no caso a companheira, né, a primeira companheira, e o recorrente tiveram 2 filhos durante o concubinato, que durou 25 anos e era conhecido por todos os envolvidos. Segundo ela, essa relação se equipara à sociedade de fato. E a partilha nesse período também é possível, desde que haja prova, e aí entra o que eu estava falando, do esforço comum na construção patrimonial. Quer dizer, como que eu vou provar esse esforço comum? Presta atenção, ela reconhece que pode ter o esforço comum, mas ela desprestigia, digamos assim, a existência da união. Se ela está falando que eu não tenho união, como é que eu vou ter ali esse esforço comum na construção do patrimônio? E como que eu vou comprovar isso, né? Não é algo ali de 2, 5 anos, são 25 anos. Imagina.
né? É toda a relação jogada fora, né? Todo o esforço de família foi jogado no lixo. No lixo, E aí, literalmente. até lembrei agora da enquete que tu fez esses dias. Como foi? Do Não casamento. case, não case. Como é que é? Não case, case com Não quem deixa o case, coração case, falar. case, viva o amor, case ou case com planejamento. Tinha lá, Pronto. não Aí, case, case, case com planejamento. E tinha até eu prefiro bebê que eu coloquei, né? Eu esqueci de compartilhar os resultados. e Mas aí, a questão eu do até te mandei mensagem planejamento no foi direct, né? maravilhosa. Sim, Até, como pessoa ou como advogado, né? como advogado. A gente volta Essa lá para a questão está bem questão. em alta também, né? Do planejamento onde familiar, né? É bem Não, e interessante. a gente volta para a questão que você falou do período de Covid, dos namoridos, dos contratos de namoro, do namoro qualificado, pelo seguinte: quando você resolve não casar, né? Você termina deixando para outra pessoa resolver se aquilo é ou não uma união estável, se aquilo é ou não uma união com o intuito de constituir família. Principalmente quando você não tem nenhum tipo de documento, nenhum tipo de planejamento nisso. Porque, veja, a pessoa faleceu, tá? O sobrevivente vai entrar com ação de reconhecimento pós-morte. E tu, que estava na relação, que já é falecido, não tem como opinar em nada. Uhum. Eu converso Então, muito isso com meus alunos, inclusive, Breno, só um parêntese, que muita gente tem a ideia errada de que o papel, né, que a formalização do casamento, o papel é que vai ser determinante para essas questões, né, patrimoniais, financeiras e tudo mais, sucessórias, enfim. E eu falo muito isso, tem muita gente que prefere viver a união estável. Eu falei, casa logo, né? A única coisa que está faltando é o papel, você vai ter que partilhar o patrimônio, tudo que foi ali adquirido. Então, na dúvida, como você falou, para não deixar na mão de outras pessoas, do judiciário, o melhor é sim formalizar essa união que você já tem, com planejamento, né, se possível ali, mas sair dessa, não é clandestinidade, mas sair ali dessa falta de formalização. Tem gente que tem medo disso, né? E eu acho que ao fim da jurídica, vida né, é do que muito está mais acontecendo, difícil. né? Porque, cara, tá deixando na mão dos outros. E outra, assim, eu sempre falo, cara, tu gosta da tua companheira, do teu companheiro, né? Você ama essa pessoa, porque você resolveu casar com ela, deixa a pessoa protegida. Sim. Para que vai deixar ela numa situação, né? Eu vejo muito isso, sabe? A pessoa chega aqui, minha pensão foi negada. Aí quando a gente vai ver, por exemplo, foto, né? Nem tem na instituição normativa foto como documento. A INSS nem aceita, mas eu boto lá também. Sim, o que Cara, a gente puder. a pessoa tem foto de uma vida toda junto com a pessoa, cara, desde novinho até bem velhinho, sabe? E aí a pessoa fica desprotegida ali porque simplesmente não quis fazer o casamento. Ou ainda, né? Então, um ponto interessante. Essa palavra é todo o estudo, a proteção, né? É isso mesmo, a questão dos direitos ali. E até para quem é mais racional, né, que pensa, mas eu posso separar, até o teu patrimônio fica mais protegido. Né? Porque Sim. você tem condições de escolher um regime de casamento que seja adequado para a sua situação. E até inclusive, no pacto prenupcial, a gente consegue ali, né? E consegue mudar, né? Não consegue mudar depois? Não. Você não consegue mudar depois, mas você consegue escolher no pacto antes do casamento. Você faz o pacto e no casamento consegue mudar? Você fala? Sim, é possível. Eu falo muito isso para os meus alunos, porque às vezes você casa, sei lá, com uma pessoa que é colecionadora de, sei lá, carros antigos, algo que tem um valor não só emocional, mas muito grande. Professora, eu quero dividir tudo, mas eu não quero que entre ali a minha coleção. E eu falei, né, a gente pode fazer um regime, inclusive na união estável, né? A gente pode fazer um pacto anterior ali ao reconhecimento, decidindo, né, dispondo ali sobre como que vai ser esse regime de bens. Não, vai ser comunhão parcial, mas minha coleção não entra, por exemplo, né? Uhum. Então, a questão que você falou é muito interessante. Não só do planejamento, mas essa proteção. Tem muita gente que tem medo
de partilhar o patrimônio, quando na verdade já está ali amarrado e vai partilhar, Já. querendo ou não, né? Até Então pior, é né? interessante. Porque deixou na mão dos outros, deixou para os outros resolver. Eu Agora, falo, gente, atenção, contrato de para tudo. Tudo é não, interessante. pagar uma consulta, pagar um parecer sai bem mais barato do que um prejuízo dele. Sim. Agora, uma questão interessante, tu consegue estabelecer essa questão do regime na união estável por meio de um pacto, Sim. mas para efeito previdenciário, de pensão por morte, é interessante tu ter a renovação dessas declarações de união estável. Como Porque, a redução? por exemplo, casou em 1980, tá? Sim. Faleceu agora em 2022. Tu pega a certidão de casamento atualizada, declara que permanecia convivendo, que não teve separação de fato. Se não existir nenhuma prova, se o INSS não tem nada que demonstre que essa união ela realmente não deixou de existir, que você está declarando que ela existe ainda, a pensão por morte vai ser concedida tranquilamente. Agora, tu tem um pacto de união estável de 1980. Tu chega no INSS com esse documento dizendo que existia união estável, não passa. É. Ou você tem as outras provas que demonstram que essa união estável ainda existia, Por INSS documental, né? Que você estava comentando agora há pouco, tem que mas ser a força documental. maior. Então, vê, o casamento ele perdura. Se presume que ele perdura, mas essa declaração de união estável não se presume. Então, muitas vezes você pode fazer só uma nova declaração, sei lá, 2 em 2 anos, por exemplo. Faz uma nova declaração no cartório dizendo que aquela primeira declaração ela persiste, entendeu? Ou então vai guardando documentos. Sei lá, conta bancária conjunta, declaração no imposto de renda. Eu gosto muito desse. Declaração de dependência no imposto de renda. Utilizo muito isso. Que, em tese, para o civil ali seria determinante, né? Também já vi isso na prática, vendo? A pessoa não mais conviver, e aí me junta uma declaração de dependência, sei lá, de 2 anos antes do falecimento, tentando convencer o juízo de que existe união estável. Infelizmente consegue. Aqui a gente tem visto bastante isso, principalmente quando há outras uniões simultâneas que estão ali nessa briga judicial e que não tem um documento com essa força probatória, digamos assim. Eu tenho fotos, eu tenho, sei lá, prontuários médicos de que eu era acompanhante no falecimento. Já vi decisões desprezar isso e analisar um documento, como você está falando aí, a questão da antiguidade, 2 anos antes, porque constava para a Receita Federal. Olha só que coisa. Isso pode dar problema na questão por morte em ratear, sabia? Sim? Não, assim, não é que não existe, mas vamos falar assim. Para efeito de direito previdenciário não existe ex-mulher ou ex-marido. Se você comprovar que existia necessidade de uma pensão por morte anterior ao óbito, tu consegue ratear a pensão por morte. Interessante. Olha que cilada isso para a esposa atual, né? Para a esposa. Para a última companheira. Para a última companheira. Casou, sei lá, não deu certo, a pessoa não pediu pensão alimentícia, ou pediu, e aí depois casou com outra pessoa. Veio a óbito, a pensão fica para esse último companheiro, né? Ou a última companheira. Aí aparece a ex, dizendo, eu recebi a pensão por morte, está aqui o documento, e agora eu quero dividir a pensão. Ou eu abri mão da pensão por morte, mas, sei lá, eu já tinha aberto um processo aqui pedindo pensão alimentícia, porque eu estava necessitada, ou alguma situação gerou a necessidade antes do óbito, eu vou comprovar aqui que eu tinha necessidade. E aí eu quero dividir a pensão. E dá certo. Então, para o previdenciário é muito mais fácil esse reconhecimento simultâneo de divisão do que para o civil ali. Porque, mas, não vai reconhecer a união. Vai reconhecer mas a necessidade. A necessidade e a dependência econômica. Entendi. Que é
E no nosso caso, vamos trazer para esse caso que ainda para mim, assim, do STJ É, vou levar a discussão, eu estava esperando aqui a nossa live, até falei ali para os alunos, mas eu vou levar essa discussão para a sala de aula. Como que fica hoje? Vamos supor que não teve, né? Provavelmente vai ter recurso, enfim. Tendo essa decisão do STJ, como que fica a questão previdenciária? A companheira realmente vai ser vai excluída de perder, qualquer benefício? vai perder. A companheira vai Poxa. perder. Se ela não reverter essa situação, provavelmente ela perde. Assim, tem a questão de que talvez a gente trate isso em esferas diferentes, né? Um processo dessa natureza, provavelmente ele nasceu na justiça estadual. Sim. E a pensão a gente vai discutir na esfera federal. Mas, assim, nossa, ia ficar eu te dar uma palavra até, assim, ficaria uma live, tá? Muito doido isso. Uma confusão, né? Olha Se o juiz federal reconhece a pensão por morte para ela, descartando que o STJ resolveu em matéria aqui patrimonial, né, familiar, é uma situação muito, muito complicada. Então, a tendência aqui é que ela realmente perca a pensão. Uhum. Eu orientaria, né? Eu sugeriria, no caso, havendo a situação já na decisão de primeiro grau, até antes de ajuizar, né, o reconhecimento ali em primeiro grau, a tentativa, como a gente estava conversando ali, de anular, né, esse casamento, né, muito embora tenha, eu não vi o início do casamento, quantos anos tem ali, mas suponho que também ultrapassa os 20 anos, não é isso? Só a união aqui durou 25 anos, né? Passaram 3 anos em união estável. Então o casamento tem pelo menos 22. Imagina. Já não consigo mais anular, que seria 180 dias, né? Mas assim, sei lá. Bateria na questão da invalidade. Aí a gente... Cadê os alunos de direito aí? A gente está diante de uma situação nula ou anulável? Esse casamento, ele é nulo ou ele é anulável? Olha, não seria vício de vontade, né? Então, acho que ele seria nulo, como se não tivesse existido, né? Então, de repente, a gente consegue... A validade ali... Porque o que o Código Civil ali me fala de um prazo de 180 dias, né? Mas anulação. Anulação. Então, teria que ser um negócio anulável. Pela extinção, como se nunca tivesse acontecido, que é o meu posicionamento com relação a esse vínculo, né? Por eu não atender aos requisitos, para mim é um negócio totalmente nulo, como se nunca tivesse acontecido. Diferente se fosse vício da manifestação de vontade, por exemplo, lesão, coação, né? Que não vislumbro aqui nessa situação. Foi realmente ali não atendimento aos requisitos. Então, para mim, seria nulo de pleno direito. Aí a gente não teria mais o prazo. Ou teria o prazo? Negócio meio inválido, né? Se o negócio ele é nulo, teoricamente nunca existiu no campo jurídico, então a gente não tem mais o prazo. Sim. É discutível ainda. Mesmo passando tanto tempo ali, né? Mesmo passando tanto tempo. Porque se ele é nulo, não pode gerar reflexo. Sim, ainda mais... Lógico que se a gente pensar no contexto todo, é impossível não gerar reflexo, porque provavelmente constitui patrimônio nesse casamento também. Então tem patrimônio da união estável e tem patrimônio do casamento. Agora imagina a confusão dessa liquidação de patrimônio. Nossa. 20 anos de patrimônio ali. Karina, aqui, advogada também, entrou, acho que já saiu. A Karina também é civilista. Eu ia pedir aqui, Karina, né? O que você acha ali dessa questão? Não, acho que a Karina saiu. Dá um oi pra gente, se tiver. Né? Também advogada aqui, professora lá na Uninorte também. Né? Essa questão é muito delicada, né? Porque alguém vai sair perdendo. De resumo ali, e muito provavelmente a companheira, porque a tendência ali, né? Embora não seja legal sobre a minha ótica, né, da proteção profissional,
né, tanto da União, enfim, ele realmente colocou o casamento num patamar superior, né? Então, muito provavelmente é a companheira que vai sair perdendo nessa discussão. Acho que fechamos. Era essa a minha conclusão também. Fechamos, né? Maravilhoso, adorei esse bate-papo com você. Vamos fazer mais, né? Gosto bastante ali desse tipo de discussão. Gosto muito de você, amigo querido, ali, tenho uma consideração muito grande. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço ter aceito. Consideração recíproca, né? Há muito tempo, né? Muito tempo. Meu Deus. Vamos fazer mais. Eu estou fazendo essa pesquisação também em um pedacinho de família, né? Uhum. Mas mais para conhecimento. Então, vamos dizer assim, eu lhe trago mais vezes aqui, né? Já estou à disposição. Vamos conversar sobre o tema. Tem muito tema novo. Ó, temas interessantes que estão surgindo. Licença maternidade. Não é bem licença maternidade, né? Se estendeu aí o prazo de licença paternidade para pai solo, para o prazo da licença maternidade. Licença maternidade para mãe não lactante. Bem legal. É interessante. E são temas Podemos que vão, fazer né? um bate-papo sobre isso. Acho que até o holding também familiar, que muita gente desconhece, acho que é um tema bastante interessante para a gente trazer aqui, né? Então tem bastante tema ali novo, como você falou, que a gente pode trazer aqui para discussão, que vai ser incrível. Felizmente esse horário, muita gente está na aula ainda, né? O pessoal da noite ali, mas a gente pode, sei lá, fazer num sábado, à tarde, né? Pronto. Mas estou super à disposição, precisando. Eu adoro esse bate-papo. Eu vou baixar aqui, vou subir para o YouTube, tá? E aí nos bastidores a gente vai combinar os próximos, que eu gostei muito também. Tá ótimo, meu amigo. Muito obrigada, boa noite. Obrigada para a galera aí que assistiu a gente. E vamos continuar aí nos próximos conteúdos polêmicos de direito de família e previdenciário. A gente está aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.